A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Jorge Luiz Ribeiro, seja muito bem-vindo ao podcast A Sua Carreira. Obrigado, Alexandre. É um privilégio estar aqui com você. Como eu sempre costumo te dizer, sem média alguma, é um privilégio porque você é uma pessoa, um profissional incrível, tenho uma admiração enorme por você e como pessoa também. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, mas lembra que o holofote aqui vai estar em você hoje, hein? Tá bom. Então, vamos lá. Ó, eu dei uma olhada no material que você mandou do teu currículo, e uma das coisas que me chamou a atenção, Jorge, é o seguinte. Hoje, né, vocês têm, eu vou trazer alguns números da Cloud Coaching, que hoje você é o CEO da Cloud Coaching. Agora, vamos voltar um pouquinho. Então, a tua formação é Engenharia Civil pela Poli. Oi? Desculpa, eu fiz a primeira parte do curso só e acabei tendo que abandonar, né, mas depois fui para administração. Não cheguei a me formar. Mas entrou, né? Entrei. Entrou. Então, aí já é alguma coisa, tem que estar... Né? Já Sim, entrou. com certeza. Bom, depois você foi para administração, para marketing, processamento de dados. E o que me chamou muita atenção foi a tua larga experiência profissional antes de começar a Cloud Coaching. Aí sabe o que me veio à cabeça? Quando eu vi, eu não vou ler aqui porque é tanta coisa, mas é muita coisa boa que você fez. Inclusive, né, você teve, antes de abrir a Cloud Coaching, você teve uma empresa de compra, como é que chama? Tive um site de compra coletiva. Né, compra coletiva que você vendeu, né? Você fez outros negócios. E aí o que me veio à cabeça foi, pô, o Jorge não é aquele cara que estava, né, me veio a imagem, né? Sentado à tarde, sem nada o que fazer, vendo sessão da tarde, tomando leite condensado e falou, vou abrir uma empresa de tecnologia. Então não foi bem o caso do Jorge, né? Então você tem uma história muito sólida antes de começar a Cloud Coaching, né? Como é que foi um pouco? Conta para a gente um pouco como é que foi o caminho, né, você começou em engenharia civil, que já é algo bem diferente. Eu te conheci como se você fosse um cara de tecnologia. Era a imagem que me passou, tá? Aí você vai para administração, marketing, que é bem diferente, tecnologia. E aí você começa um negócio como a Cloud Coaching, que depois que você me contar um pouco essa história, eu vou falar um pouco mais da Cloud Coaching para o pessoal. Perfeito. Então, Alexandre, na verdade, eu comecei muito, assim, bem cedo mesmo com tecnologia. Eu me lembro, como se fosse hoje, acho que por volta de 84, eu estava aí com 10 anos, indo para 11, e a minha irmã estava fazendo um curso de informática no colégio que ela estudava. E eu, aquele moleque chato, bem mais novo que minha irmã, sempre que minha irmã queria fazer um curso, eu queria fazer também. E na época meu pai falou, não, vamos colocar ele para fazer o curso de informática, e naquele momento eu acho que eu descobri o que eu queria da minha vida. Porque eu, modéstia à parte, me saí como o melhor da sala, acabei até ganhei um brinde lá na época por ter sido o melhor aluno. E desde então eu comecei a me dedicar. Meu pai acabou comprando um computador naquela época, um computadorzinho pequenininho, TK-85, e eu comecei a programar e achava aquilo demais, e aquilo era a minha vida mais do que a rua, mais do que andar, jogar bola, soltar pipa, assistir a TV, como você falou, a sessão da tarde. Eu ficava realmente sentado programando. E disso eu comecei a ler muito, gostava muito de consumir, sempre gostei muito de ler, então sempre comprei muito livro e comecei a evoluir nisso. E o meu primeiro emprego, quando eu entrei na antiga ICI, que é uma empresa multinacional inglesa, eu entrei como office boy e logo estava trabalhando e comecei a ver que tinha coisas que dava para fazer no computador, e enchi o saco do meu chefe na época. Ele me arrumou um CP500 da Prologica, lembro até hoje, um computador assim, dos primeiros computadores pessoais, já com uma carinha a mais de empresa.
colocou lá na mesa e eu fiz cálculos, ajudei o pessoal a fazer cálculo de SEDEX, coisas que eram do departamento lá dos Office Boys na época. E acho que depois de praticamente 10 meses eu fui promovido, fui ser assistente administrativo, e daí em diante, né, nessa empresa na ICI, que eu fiquei 8 anos, eu fui fui gestor de redes, aprendi rede Novell, que na época era o precursor das redes internas, aprendi Windows, dei aula de Windows, dei aula de Microsoft Mail, que era, na verdade, o precursor do e-mail que a gente tem hoje, enfim, e eu sempre fui muito dedicado. Mas dentro de mim, desde criança, eu queria ser engenheiro civil. Então eu fiz de tudo, troquei até, tinha passado no Mackenzie para tecnologia e acabei falando, eu não vou passar, eu tenho certeza que eu não peguei primeira lista, mas vou passar na segunda lista da Poli, tenho certeza, e passei. E aí fui fazer Poli e cursei aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo minha família nunca foi muito abastada, eu falei, eu preciso trabalhar, então não dava para conciliar a engenharia civil da Poli, é uma engenharia integral, então tem que estar lá cedo e sair tarde, várias vagas ao longo do dia, horários vagos ao longo do dia que você precisa estudar, mas não dava para fazer nada, nem mesmo estágio, isso só vai conseguir lá para o final do curso. E eu não podia ficar, eu não tinha esse privilégio, e aí eu decidi, eu falei, bem, ou eu penso numa carreira dentro de uma empresa, ou eu vou pensar em ser engenheiro civil, e acho que foi uma grande cartada para mim na época. Falei, vou tentar um curso com uma visão um pouco mais ampla só do que de tecnologia. Eu já era formado tecnólogo nessa época, em processamento de dados, e eu falei, bem, eu vou partir para um curso de uma característica um pouco mais ampla, eu vou para administração. E graças ao tempo de Poli e a dedicação tanto, eu fiquei entre os 10 primeiros do vestibular da época na FAAP. Falei, eu vou entrar aqui, vamos ver que bicho dá, e acabei ficando 11 anos na FAAP, entre faculdade, extensão e tudo mais que eu fiquei lá, né? Extensão em marketing, enfim, são coisas que foi ampliando a minha cabeça. Mas a característica de TI sempre esteve dentro de mim, eu sempre gostei muito. E em 2000 eu saí dessa empresa que eu trabalhava em CI e fui trabalhar no mercado financeiro, no Banco Sul América na época, era só o banco de administração do patrimônio da Sul América, então eram apenas operações da empresa, não era um banco como a gente chama de varejo. E lá eu comecei a me desenvolver muito com tecnologia, tinha muitos recursos, a Sul América foi uma escola para mim, me deu muitas oportunidades de estudar, de fazer curso fora, enfim, de fazer muita coisa. E durante 6 anos que eu fiquei lá, eu passei por área de desenvolvimento, depois gestão, administrador, fui gerente de projeto da Sul América Investimentos, o primeiro site de investimentos do Brasil, era para ser lançado chamava Sulinvest, a gente desenvolveu, eu era o gestor do projeto, a gente desenvolveu, ia ser o primeiro site do Brasil, ainda acabou entrando na época um outro site que era do Bradesco na frente, mas a gente continuou fazendo fazer a frente, né, a esse site, e ficamos lá, e eu fiquei lá por 6 anos, né, passei por gestão de vários departamentos, com várias equipes diferentes, né, equipes bastante grandes, e só que em 2002 chegou um momento que eu achava que minha carreira precisava dar uma mudada, E eu sempre gostei, como eu te falei, de estudar, sempre achei muito legal. E uma amiga era dona de uma empresa chamada Companhia de Educação, a Daniela De Rogatis, e ela falou, olha, eu estou precisando de um diretor aqui. Eu sei que é um passo muito grande para você, a gente tem uma equipe imensa de vendedores, mas eu preciso que essa empresa mude. Eu não tenho RP, eu não tenho CRM, eu não tenho nenhum desses softwares para ajudar na gestão, faço tudo em planilha, e você tem um histórico de automação de processos muito grande, conhece bastante, e eu gostaria de fazer uma proposta, e a proposta foi indecorosa, Alexandre, eu acabei saindo da Sul América e fui para lá. Lá eu fiquei 2 anos e vi a oportunidade nessa época já de montar um negócio. E em conversa com ela, eu optei em transformar o que era a minha pessoa como funcionário CLT em PJ, mas levaria uma empresa. Foi a minha primeira empresa que eu construí, chamada Profits, Professional IT Services, e que a gente montou, eu e um colega que também era da época da Sul América, e nós continuamos aí, eu fui vender essa operação aí em 2010. Né? A gente prestava consultoria para várias multinacionais, inclusive a Agfa, que era uma das maiores, uma empresa belga,
que tinha duas partes, a parte de saúde, a parte lá de grandes impressões, né, impressoras de larga escala. Né? E eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos com esses projetos da Agfa tocando. E aí em 2010 uma consultoria muito maior veio com a gente comprar e me ofereceu também uma boa grana, e eu falei, bem, eu quero sair da consultoria, né? Eu quero vender o negócio, não quero ficar na empresa. Tinha a possibilidade de pegar uma parte, mas eu decidi sair e o meu sócio da época acabou ficando, né? E aí eu peguei e falei, acho que agora é hora de pensar em outra coisa. Eu sempre tive essa vontade de empreender, de ajudar as pessoas a construir coisas do zero. E um amigo meu que era da FAAP, que é meu compadre hoje em dia, né? Ele falou, olha, tá todo mundo falando de site compra coletiva, um tal de peixe urbano, vamos montar um site? Vamos montar um site. Aí decidimos, montamos o Intertudo, tinha acho que em torno de 10 sites no Brasil inteiro, só tinham 10. De repente, quando nós saímos da operação, já tinha mais de 1.200 sites no Brasil inteiro entregando isso. Essa experiência foi muito legal, porque a gente entendeu o mercado, viu o que tinha para fazer e, de certa maneira, a gente acompanhava muito a rotina dia a dia, lá com o pessoal que programava, que eu já não estava mais na linha de frente de programação, mais de gestão de projeto, e entendi que aquilo fazia todo sentido, que tinha que mudar. Saímos dos serviços que foram os primeiros que começaram, né? Então era barbearia, cafeteria, restaurante e tal, e nós falamos, bem, vamos mudar isso, vamos fazer o seguinte, vamos começar a vender produto. Então, tínhamos contatos que também da época da FAAP. A FAAP, para mim, como eu te disse, foi uma experiência muito boa. Eu conheci muitas famílias, tive muitos amigos cujas famílias eram empreendedoras, então a gente acaba criando esse laço de ex-aluno, né, e de amigo. E um amigo meu era o pai dele que trouxe o Liu, que trouxe o Guaraná, levou o Guaraná Antártica para a China, disse, eu tenho vários produtos de informática aqui, a gente pode importar da China e vender, e a gente começou a vender, e a gente meio que surfou na crista da onda com isso. Legal. Logo depois também começaram a aparecer muitas reclamações em vários sites por conta desses produtos, e a gente falou, bem, não quero arrumar confusão nisso, vamos fazer outra coisa. O que nós vamos fazer? Você vai entender porque eu estou chegando aí. Vamos vender passagens aéreas. A gente também, nesse grupo de amigos, um Luiz, era dono de 5 lojas da TAM Viagens. Falou, olha, eu posso prover todos os serviços para vocês, faço a ligação, fecho o negócio, fecho as reservas e tal, você só se preocupa em vender pelo site. E mesmo que não venda, se essa sua oportunidade, esse seu lead chegar aqui para mim, eu vou te comissionar. A gente falou, poxa, uma mão na roda. Foi aí que nós criamos o site Ficou Fácil Viajar, que é também um dos primeiros sites de viagem que a TAM acabou assumindo o controle disso. E para vender isso, precisava vender seguro viagem, e foi aí que do seguro viagem que eu entrei para o mercado de seguro e conheci o meu atual sócio, que é o Marcos Garbosa. E eu prestei, na verdade, consultoria para essa seguradora. Nós fizemos uma reunião, muito legal essa história também. A gente foi fazer uma apresentação do site com a venda de seguro para a Mafre. Fiz uma apresentação lá e acho que aquela apresentação foi a gota d'água para o Marcos, ao final, vir me procurar e disse, poxa, eu sou diretor de uma corretora e gostaria de entrar nesse processo com vocês, como a gente pode conversar. E começamos esse trabalho e a gente ficou lá, acho que 1 ano e meio, fazendo isso. E o Marcos, ao final das contas, acabou saindo. E como nada acontece por acaso, Alexandre, eu acabei saindo da corretora para tomar um café na padaria e me encontrei com o Marcos na padaria. E ele falou, poxa, Jorge, gostou de você é um cara de tecnologia, conhece tanto de tecnologia, será que você não poderia montar para mim um blog? Eu sou coach. Eu falei, Marcos, eu ouvi falar tanto desse negócio de coach, mas não sei muito bem o que é, mas vamos conversar. E eu estava bem, acho que eu cheguei até a comentar com você já, eu estava me sentindo assim, de novo naquele momento de precisar de uma catarse, de mudar alguma coisa na minha vida, porque eu estava sendo levado por uma rotina que já estava ficando, além de maçante, eu não via mais uma luz assim, que eu ia crescer mais, eu queria crescer mais na carreira, né? Entendi. E falei para o Marcos, desculpa? Eu entendi, estou entendendo. Então, aí eu falei para o Marcos, se você me ajudar, se o coaching trouxer esse benefício para mim, a gente faz o seguinte, faço uma permuta com você, eu faço o blog para você e você faz o coaching comigo. Bem, depois da segunda sessão de coaching, eu falei, poxa, Marcos, tem alguma coisa
que eu preciso falar para você. Eu vejo isso hoje, que o que você está fazendo de bem para mim com essas sessões de coaching, por que isso não pode chegar para aquelas pessoas que precisam mais? Eu estou num estágio da carreira que eu preciso, mas tem muita gente que está no começo da carreira que deve ter muito mais dúvidas do que eu, né? E inclusive tem, acho que até adolescentes que ainda nem têm a ideia de vocação, já estão pensando em ir para a faculdade, talvez o coach possa ajudar. E a gente começou a conversar nisso, e ele falou, poxa, olha, eu vou te contar um negócio. O coach é um problema. O coach é uma coisa muito cara e atende talvez 10% do alto escalão de uma empresa. Então, é muito difícil você ter uma sessão de coaching barata para chegar nessa população que você está imaginando. Eu falei, mas e se automatizássemos esse tipo de coisa? Será que a gente poderia trabalhar aí? E foi desta conversa que a gente falou, bem, eu acho que sim, e daí abraçamos, trouxe mais um, à época, o Oscar, que era o nosso diretor de marketing, que é o meu compadre, e ele falou, não, vamos criar uma revista, vamos tentar entender o mercado, vamos publicar conteúdo, vamos ver o que as pessoas querem, o que elas entendem de coaching, o que elas não entendem, o que é coaching, o que não é coaching. E foi daí que a gente falou, para Marcos, nós não vamos desenvolver um blog para você, nós vamos desenvolver um portal, esse portal vai chamar Cloud Coaching, e a gente vai fazer tudo junto, nós vamos fazer nós três e vamos criar uma empresa em cima daí. Isso foi remetido agora há 10 anos. Nós vamos fazer agora no início de abril 10 anos de existência da Cloud Coaching. Espero que tenha uma festa. Sim, vamos fazer, já te falei, eu quero fazer, porque tem muita gente que passou e tem muita gente que está com a gente até hoje, que são pessoas que a gente admira e que a gente quer do lado para que essa jornada continue aí por muito tempo. Muito legal. Então, assim, o Marcos, vocês se conheceram, trabalharam um tempo sem relação nenhuma com o coaching. Aí o Marcos deixou o trabalho dele, foi fazer o curso de coaching, se certificou, começou a trabalhar como coach, e aí um dia encontra você na padaria e você faz uma permuta com ele, aí você conhece o coaching, fez um efeito muito bacana em você, e aí vocês começam a Cloud Coaching. Resumo, terminou assim essa transição na tua carreira, sim, né? Sim, sim. A tua carreira, até começar a Cloud Coaching, já era bastante admirável e continua sendo. Eu vou ler algumas coisas que você me mandou para a gente entender um pouco o que é a Cloud Coaching hoje, né? Eu posso entender, eu acho que não está escrito aqui, eu vou te perguntar. Eu posso entender que hoje a Cloud Coaching, é cloudcoaching.com.br, ele é o maior site de conteúdo, de acesso para coaches no Brasil? Sim, sim. Nós temos hoje um acervo de mais de 8.000 artigos publicados, isso só conteúdo da gente, conteúdo que a gente fez clipping para mais de 10.000. Então a gente está falando em quase 20.000 conteúdos diferentes dentro de nossa base. Legal, então vamos lá. Em janeiro de 2013 é quando você, através de um Canvas, desenha o roadmap do projeto com o Marcos, correto? Sim, perfeito. Em abril de 2013, isso em janeiro, né? Em abril, vocês criam a fanpage com 3 publicações diárias de conteúdo de terceiros. Em agosto de 2013, vocês lançam a Cloud Coach no Conar. Quer dizer, vocês já começam meio pretensiosos, né? Sim, sim. Não, eu digo sempre assim, sonhar grande vai custar do mesmo jeito que sonhar pequeno. E, pô, nem fizeram um ano, já estão no Conar. O maior evento do Brasil na área de recursos humanos. Sim. Setembro de 2013, lançamento do portal, e vocês chegam a 10.000 seguidores antes de um ano. Abril de 2014 é o primeiro aniversário, criam a revista Coach Me, que inclusive a editora Abril se interessa para colocar no seu acervo virtual. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, tá? Eu vou pular algumas coisas, Jorge. Sim. Em agosto de 2004, no Conar novamente, e chegam a 50.000 seguidores. Em 2015, vocês lançam a Busca Coach, o processo do Busca Coach, em maio. Em agosto, o lançamento do Cloud Coaching Marketplace. Em janeiro de 2016, chegam a 100.000 seguidores. Em fevereiro, 1.000 coaches inscritos no Busca Coach. O que é esse Busca Coach? Fala pra gente, Jorge. O Busca Coach é uma plataforma de conexão entre coaches e coaches, né, os clientes de coach, onde você pode procurar um profissional por diversas especialidades, por localidade, por tipo de serviço,
e você identifica lá o perfil, vê o que esse profissional já prestou, com a sua experiência, com o seu preço, e pode contratar esse coach direto da plataforma. Você pode fazer várias propostas, mandar a geração de vários leads para vários coaches diferentes e escolher aquele que mais está, vamos dizer, mais aderente ao que você pretende, né? E dali você consegue fechar direto com esse coach. Tá legal. Em junho de 2016, mais um selo aí para a história da Cloud Coaching. Vocês iniciam as atividades de mentoria para empreendedores no Google Campus. Muito bacana, hein? Muito bacana. Em agosto de 2016, de novo no Conar, a primeira palestra Cloud Coaching para empreendedor, também, né? Além do Conar 2016, primeira palestra para empreendedores no Google Campus. Isso. Até você me permitir, até para te contar rapidinho sobre o Google Campus. Pode o Google falar. Campus tinha acabado de começar, né, as atividades dele, e a gente foi conhecer, achou o espaço muito legal, e nós encontramos um aplicativo lá que chamava Be Your Coffee, que você marcava um café ou uma cerveja com alguém para trocar e conversar e entender os processos. E logo a gente falou, poxa, se a gente está querendo ajudar os empreendedores, e aí não estamos falando em dinheiro, né? Estamos falando em ajuda mesmo, em sentar lá e oferecer voluntariamente o nosso tempo para trabalhar, por que a gente não usa o aplicativo e se coloca à disposição dos nossos os nossos coaches e colunistas, né? Fizemos um grupinho na época. Bom, vamos fazer o seguinte, uma vez por semana alguém se predispõe a ficar aqui por 4 horas, uma tarde, e atender essas pessoas, e foi um sucesso. Porque as pessoas tinham dúvida, então vinha lá conversar comigo, falava, poxa, eu estou com dúvida de vendas, poxa, o Jorge não é o cara de vendas, mas eu tenho um coach lá que você pode conversar, ver com ele, de repente você acerta um processo de coaching com ele, mas esse bate-papo inicial, vamos dizer, essa experiência inicial gratuita, é só um bate-papo mesmo, às vezes a gente ficava lá 1 hora conversando com a pessoa, e o mais legal é que a gente é que ganhava com isso, porque a gente viu muita coisa, muito projeto interessante, muita gente competente, muitas ideias legais demais. Eu acho que o empreendedor brasileiro ele tem um jogo de cintura incrível, e eu costumo dizer, Alexandre, que se a gente usar toda essa nossa capacidade, essa nossa habilidade de criar coisas diferentes, de ter jogo de cintura, usar isso para o bem, cara, o nosso país só tem a vencer, cara. Não tem outra coisa, né? E a gente viu muito isso no Google. E eu sou fã de você e do Marcos, e na minha opinião a Cloud Coaching, ela não é só, na minha opinião, eu acho que você já confirmou isso, que é a referência do Brasil em termos de portal para coaches interessados no assunto, e com certeza no mundo também. Eu não vou falar líder no mundo porque eu conheço pouco, mas mesmo sem conhecer, com certeza deve estar já entre uma referência muito importante. Sim. Vamos continuar aqui a jornada. Janeiro de 2017. A plataforma conta com 42 colaboradores, colunistas, 3 mil inscritos. Oi? 52. 52. 3 mil inscritos no Busca Coach, gente pra caramba. 133 mil seguidores no Facebook. E é eleita como um dos principais event hosts do Google Campus São Paulo. Lá no Google Campus a gente atendeu, Alexandre, em torno de... O número exato assim eu não sei, mas só para arredondar para baixo, para não falar errado, 6.250 empreendedores diferentes entre palestras e mentorias. Legal. Em setembro de 2017, tem mais um atestado da credibilidade e da competência de vocês. Vocês firmam uma parceria com a Ferolab, uma super empresa, inaugurando a entrada no mercado Business to Consumer. O que foi isso aqui, Jorge? A gente sempre estava sempre de olho no consumidor final, né, no que a gente chama de B2C, né, que é o Business to Consumer, e a gente sempre olhava esse consumidor final. E só que, de um lado, a experiência que o Marcos Garbosa traz do mercado corporativo, da experiência profissional dele, ele sempre dizia, poxa, a gente precisa contar muito com o RH, porque o RH é um multiplicador. Ele leva... a gente atende uma pessoa, sei lá, um grupo de pessoas que você vai atender dentro da empresa, e ao mesmo tempo isso vai refletir por, de repente, uma empresa que tem 1.000 funcionários, 1.000 colaboradores, né? Então, esse apoio é muito importante do RH, e eles, como vivem as necessidades, especialmente as necessidades comportamentais dos seus colaboradores, eles têm tudo a ver com a gente.
né? Então a gente falou, poxa, como é que a gente pode? E por conta do Google Campus, a diretora de inovação da Ferolab estava numa das nossas palestras e ao final convidou a gente para fazer uma venda de um produto digital que a gente ia construir uma jornada de empreendedor dentro do software dele, do aplicativo dele, junto com a Cloud Coaching. E a gente começou a vender. Era um software, era uma jornada, que é o nome que eles davam, era uma jornada para vendas e uma jornada de comportamento, né, que era o casal. Muito bom. Muito legal. Mas aí vocês não param. Em novembro de 2017, vocês adquirem a operação da empresa inglesa Lightspark. E aí vocês lançam o Web Coach Me. Isso aí. É isso aí. A gente usava a ferramenta Lightspark para fazer reuniões, assim como Zoom, como Skype, mas era uma coisa bem fechadinha para pequenas reuniões. E nós gostamos muito. E nós fizemos um protótipo para testar entre os colunistas, que os que testaram falaram que a ferramenta realmente é muito boa. E a gente queria, para que a gente pudesse oferecer esse nosso trabalho para os profissionais coaches, não mais os coaches, os profissionais coaches, a gente falou, poxa, apesar das pessoas gostam do contato pessoal para fazer as sessões, a gente acreditou, antes da pandemia, que esse modo virtual fazia muito sentido. E a gente falou, poxa, eu acho que é uma empresa que é uma startup, está pequena, precisa de um pouco de capital, e a gente pode trazer essa ferramenta para o Brasil. Eles tinham acabado de ganhar o TED-REC, que é um dos prêmios principais de desenvolvimento lá na Europa, e o Igor Pavlov, que era o CTO da empresa, entrou em contato comigo, a gente conversou, alinhou, eu acabei trazendo ele ficou com a gente ainda fazendo processo de migração por 2 anos e meio, e que a gente não parava, né? Porque sempre tinha uma coisa nova para fazer, e foi aí que a gente lançou a primeira versão do Web Coach Me. Legal. Em abril de 2018, vocês atingem a meta de 6.000 coaches cadastrados no Busca Coaching. É coach pra caramba. Coach pra caramba. Levando em consideração que o setor, como ele não é regulamentado, a gente não tem um número oficial de profissionais, mas existe um número, uma métrica que a gente costuma conviver, com várias pessoas já falaram, em torno de 45.000 coaches, né? Então dá para a gente ter uma noção aí, a gente está aí com uma boa fatia desse mercado. Em maio de 2020, vocês lançam a plataforma Web Coach Me para coaches, mentores, psicólogos, como ferramentas para sessões de coaching, mentoring e terapia à distância, em razão do surgimento da pandemia. Bacana esse serviço, hein? Por conta da pandemia, a gente falou, poxa, o nosso Web Coach Me está muito usado assim em pouca quantidade. Ele não é um software próprio para coach, ele é um software que tem todas as ferramentas básicas que um coach precisa, mas que também atenderia quem faz terapia. Por que não? Então nós fizemos uma campanha que foi super bem assim recebida, porque as pessoas precisavam de ferramenta para reuniões virtuais, então a gente acabou mais uma vez surfando aí na crista da onda com essa plataforma. Legal. E o Jorge e o Marcos não param. Em abril de 2022, eles iniciam a operação da Rádio Cloud Coaching. Sim. Com cerca de 20.000 acessos no mês de estreia e hoje com mais de 80.000 acessos. É mole? Alexandre, a gente pensava, poxa, a gente tem públicos de diversas idades, tem gente que gosta das coisas no formato de podcast, gosta de Spotify, mas tem aquele cara que gosta da rádio, que gosta de ouvir rádio, né? E no mundo inteiro as web radios ficaram muito famosas, né? Tem muita gente trabalhando em cima disso. E aqui no Brasil também a gente não ouvia falar de rádio especificamente falando de conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional, né? E a gente falou, puxa, vamos entrar, e nós fizemos uma parceria com 10 patrocinadores, são 10 colunistas desse grupo, e começamos a fazer as campanhas. Hoje, só para você ter uma noção, a gente cresceu aí de uma forma que a gente não esperava que ia dar esse... Juro, a nossa meta era metade disso, então quando a gente fala em 80, a gente fala até com um fundinho de orgulho, assim, né? De gratidão, é claro, mais do que orgulho, de gratidão por ter conseguido chegar onde a gente chegou. Muito bom. Em fevereiro de 2023, mês passado, lançamento da plataforma de podcasts da Rádio Cloud Coaching, com mais de 800 podcasts dos programas da rádio, inclusão em mais de 12 plataformas de streaming,
como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E para terminar, eu já estou no final da terceira página do que o Jorge mandou para mim. Eu vou ler muita coisa, hein? O Busca Coach hoje tem quase 9 mil, falta um tiquinho. Se bobear nesse momento, está 9 mil. 9 mil coaches cadastrados e teve 3.075 leads gerados aos coaches nos últimos 24 meses. Então, tem gerado resultado, né? Sim, porque, na verdade, o que a gente sempre percebeu, e acho que até aqui vale um parênteses, né? Durante essa jornada toda que você falou, a Cloud Coaching, lógico, a gente costuma usar o verbo pivotar, né? A gente ficou pivotando, ficou redirecionando os nossos sentidos do nosso barco, né? E por muito tempo a gente achava que o nosso foco era só o consumidor final, depois a gente até falou sobre a questão do RH, e ao mesmo tempo a gente falou, poxa, mas isso aqui, esse ecossistema é um tripé, tá faltando o profissional que faz o serviço. Então foi por isso que a gente começou a se dedicar bastante a esse profissional coach e levar para ele coisas que as escolas de coaching não proviam para ele. Né? Ele se formava, saía de dentro da escola muito afim de fazer, em acreditar que ia receber receitas bastante altas, e ao mesmo tempo chegava no momento zero de começar a prestar o serviço, dizia, poxa, onde eu arrumo o cliente? Essa é uma pergunta básica de quem trabalha por conta, né? E ao mesmo tempo, a gente fala, poxa, então por que a gente não pode oferecer esse suporte mercadológico? O Busca Coach veio com essa característica. Nós temos centenas de milhares de acessos por mês nas nossas plataformas, por que a gente não pode dizer, olha, você está precisando de um coach? Vem falar com a gente vai conversar, a gente vai intermediar para te dar uma segurança, então a gente não deixa, a gente controla, no bom sentido, todas essas relações para que elas não saiam do trilho do nível da régua que a gente colocou, né? Eu acho que a gente precisa disso, ainda mais um coach, um profissional desse tipo, dessa natureza, que trabalha, né, como eu já te falei uma vez, trabalha com os objetivos, com as metas, os sonhos e também as frustrações das pessoas. Então, não dá para você ser um coach meia boca, até não gosto de usar essa expressão, mas não pode ser um coach amador demais para você tocar numa pessoa e mexer com esses assuntos. Então a gente falou, poxa, então por que a gente também não pode oferecer o serviço de suporte técnico, no lado técnico do coaching, para ajudar esses profissionais, né? A gente tem profissionais com larga experiência, né? Você citou alguns nomes já aqui também, e eu acho que a gente tem condição de ajudar, né? Então, um dos itens que a gente até aqui passou batido, mas que é importante até lembrar, a gente decidiu fazer um grupo um ano antes da pandemia que chamava Mastermind, que a gente trazia profissionais no final de semana para a gente discutir. Vamos discutir, vamos entender um pouco mais, trazer personalidades do coaching para explicar mais em detalhe para esses profissionais. Foi um projeto de 12 meses que a gente acabou fazendo e infelizmente veio a pandemia e a gente acabou parando com esse projeto. E por último, né, o suporte tecnológico. Então isso é básico da Cloud Coaching, né? A gente oferecer soluções tecnológicas para esse setor, para esses profissionais, para que eles possam confiar também ter uma fonte segura do que usar, se usa e-mail marketing, se não usa e-mail marketing, enfim, essas tecnologias que a gente está aí todo mundo falando todo o tempo, né? E até como você falou, eu acabei me formando em marketing digital justamente para poder saber onde eu estou pisando, né? A minha busca por conhecimento fora da área de tecnologia é para ter essa vivência mesmo, de experiência no conteúdo mesmo. Jorge, a Cloud Coaching já foi ou pretende ser uma empresa de treinamento e certificadora em coaching? Não pretendemos. Até para os ouvintes entenderem, a gente tem aí escolas grandes que fazem esse trabalho e eu acho que seria um esforço muito grande da empresa para tentar se posicionar nesse lugar e aprender e formatar, porque a gente sabe que não é fácil formatar um curso desse. Enfim, a gente achou que deixa eles fazerem o melhor deles, a gente faz o melhor do nosso, que é acolher esse profissional depois que ele sai da escola, né? Como eu te falei, seja mercadologicamente falando, ou suporte técnico ou tecnológico, a gente quer esse profissional do nosso lado para que a gente ajude a subir essa régua dos profissionais. A gente tem muito comum na área da psicologia, né, a supervisão do psicólogo, e a gente não vê muito isso para o coach, a gente acha que isso é importante também. Jorge, qual o propósito da Cloud Coaching?
Então, Alexandre, a nossa mola, assim, o que impulsiona o nosso trabalho de verdade é a educação. A gente costuma até chamar de educação empreendedora, porque a gente acha que a educação transforma a vida das pessoas, transforma mesmo. E o que a gente vê no mercado hoje é que muitas empresas trabalham comportamentos, trabalham os soft skills, né, o que a gente usa muito essa palavra, e outras empresas trabalham muita capacitação na geração de habilidades, os tais hard skills. Só que nós, a Cloud Coach, acreditamos que você só vai perceber uma mudança significativa na sua vida e longeva, na verdade, se você trabalhar essas duas características juntas. Então, o que a gente tem como objetivo é conciliar, na verdade, alinhar essas duas óticas de uma forma holística para que esse profissional possa realmente notar uma transformação na vida deles. Eu acho que isso é o que me motiva, sabe, de ver esse papel, de poder ajudar aqueles que ainda não conseguiram enxergar que você, entre planejamento, gerenciamento de tempo, que são características importantíssimas para qualquer coisa na sua vida, seja pessoal ou profissional. E como é que você vê o mercado de coaching no Brasil de 2013? Se você puder pegar de 2013 até hoje, tentar dividir em fases, que aí você define quais são essas fases. Como é que você pode explicar para nós essas fases e como é que você vê hoje e como é que você vê para frente? Então, o passado, se necessário, dividido em fases, o momento presente, né? E como é que você vê para frente? Alexandre, do passado, o que a gente veio notando muito, né, desde quando nós começamos com a Cloud Coaching, é um pouco alinhado com o que eu acabei de dizer sobre a questão do propósito. Né? As empresas de coaching, as escolas de coaching, elas estavam sempre muito focadas em ensinar técnicas, e as técnicas começaram a ampliar. Elas eram mais simples, era uma coisa que era só o personal, o pessoal, depois virou profissional, depois virou uma coisa mais para o executivo, e isso foi ao longo do tempo, foi absorvendo novas capacidades, novas habilidades a serem desenvolvidas, e foram jogando tudo, vamos dizer assim, numa grande sacola de coaching. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Né? E em determinado momento a gente passou por notícias que eu não poderia nem dizer se são fakes ou não são, mas enfim, acontecimentos que foram ditos sobre a característica do que o coaching oferecia, a confusão do coaching com psicologia, que não é a mesma coisa. Enfim, tudo isso agravou um pouco, vamos dizer assim, sujou um pouco a imagem do coach. Isso realmente aconteceu. Os profissionais tem muita gente em qualquer área, né, Alexandre? Em qualquer área você tem profissionais capacitados, você tem profissionais bons, assim como você também tem profissionais ruins. Então é muito difícil generalizar. Eu sou cara de bom coração, eu sempre acho que é a minoria que não é, que faz as coisas erradas ou que faz. Aliás, tomara que seja, né? Porque você imagina como seria. E eu acho que aos poucos a imagem ficou muito denegrida em função desses comentários que aconteceram. E eu acho que ali foi uma catarse, porque muita gente nesse momento abandonou a carreira de coaching. Falou, puxa, será que eu estou assim? Será que não? E aqueles que não abandonaram, veio um novo termo. Né? Eu acho que foi bem nesse momento que já existia um termo mentoria, né? As pessoas já falavam de mentoring, mas eu acho que neste momento, quando aconteceu, a pessoa falou, pô, deixa eu me tirar desse, me inclua fora desta. Daí tirou, falou assim, eu não quero ser mais coach, eu sou mentor. E a característica, pelo menos para nós como Cloud Coaching, a gente tem não que seja uma regra, mas que a gente acredita que são coisas bastante distintas entre uma categoria, né, o coaching e o mentoring. E eu acho que nesse momento as pessoas começaram a abortar o coaching e começaram a ir para a mentoria. O que a gente percebe hoje em dia, né, já está aqui já mais no presente, que as pessoas muito mais se classificam como mentor e sem juízo algum de valor. Eu acho que para você ser mentor você tem que ter bagagem, você tem que ter experiência naquilo que você está se predispondo a fazer mentoria. Tem muita gente que está lá 2, 3 meses, 4 meses de experiência. Aliás, como eu costumo dizer, faturou 7 dígitos numa campanha de marketing digital e isso carimbou o passaporte dessa pessoa como mentor. Eu acho isso muito perigoso, mas é uma particularidade do Jorge, é a minha opinião pessoal. Né? Aqui sem juízo de valor, eu acho que isso é um pouco o cenário que nós estamos vivendo hoje. O que eu vejo para o futuro? Né? Eu acho que muito isso também veio das escolas,
que as escolas não vendiam só o curso, elas vendiam uma forma de você mudar a sua vida. E eu acho que chegou, o que aconteceu, disseminou muito, então a gente até costuma dizer que talvez tenha mais de 100 mil profissionais certificados em coaching, né? 45 mil, como eu falei no início, que prestam algum tipo de serviço ainda. E eu acho que esses profissionais, eles foram procurar outra coisa porque viram que realmente não era. Assim como eu passei lá na compra coletiva que eu falei no início, que tinham poucos, depois ficaram 1.200, o que eu acho também, o Alexandre? Eu acho que esses profissionais eles estão começando a diminuir, tem muito menos pessoas falando, e eu acho que vai ficar uma camada de profissionais que tem a oportunidade, eu chamaria de oportunidade, de se reescrever e aproveitar que esse grupo, que seria assim como aquela tal da bolha da internet, que saiu, o que fica tem a oportunidade de fazer melhor e ter mais resultados positivos no seu trabalho. Essa é uma opinião também minha. Aliás, eu posso até compartilhar, porque é uma opinião do Marcos, então podemos dizer que é uma opinião da Cloud Coaching também. Eu conheço bons profissionais, boas profissionais de coaching, que não falam mais que são coaches porque denigre a imagem. Eu já escutei isso mais de uma vez, infelizmente. Eu penso que o modismo deve estar passando e com a passagem do modismo vem o amadurecimento. É algo que eu espero, porque é uma atividade muito bacana, muito útil e tem muita gente boa trabalhando nisso, né? Já ouvi dizer assim que para mim seria eu seria suspeito em dizer, mas o coaching mudou a minha vida. Então eu não falo nada daquele negócio com explosões, com alegria, pulando, gritando, mas no meu íntimo eu falo, o coaching mudou a minha vida. Me fez enxergar coisas que eu jamais tinha enxergado, né? Eu gosto até de comentar, né? Um dos ensinamentos do coaching, especialmente lá no Ganhos e Perdas, a gente ganha perdendo e a gente perde ganhando, que é uma coisa que a gente às vezes não para na vida pessoal para pensar que sempre que você toma decisão em fazer algo, você está abrindo mão de fazer outra, né? E são ensinamentos que foram bons para mim. Pode ser que não se aplique a todas as pessoas, mas para mim, se me perguntarem, você me recomenda fazer coaching? Recomendo. Se você encontrar um profissional, um bom profissional, esse profissional vai mudar a sua vida, vai fazer você encontrar dentro de você a força, porque o coaching não vai fazer isso por você, é você que tem que fazer. Mas ele vai te ajudar a encontrar caminhos para você fazer isso. Eu acho Às isso. vezes eu tenho a impressão que a Cloud Coaching pode ter um protagonismo bem maior agora nessa fase de amadurecimento e contribuir para ter uma maior solidez, né? Para quem está nessa carreira, confiança, tranquilidade, apoio, suporte, né? Esclarecimento, né? Eu acredito que vocês podem ter um papel importante, principalmente agora. Eu vejo, justamente o que você está comentando, Alexandre, eu acho que faz todo sentido, até pela experiência do dia a dia com os nossos colunistas, né? A gente hoje já passaram 140 colunistas diferentes pela plataforma e nós temos hoje acho que 62 colunistas ativos em atividade com a gente. E muitos deles gostam do nosso trabalho e sentem-se vontade de ficar perto, porque a gente está sempre crescendo. A gente está sempre, né? Aquele negócio de 1 mais 1, no nosso caso, nunca é 2, é sempre mais de 2. Porque a gente está querendo realmente fazer a diferença. Né? Se não for para causar, eu nem entro, sabe aquela questão? Vamos fazer, vamos conversar. Todo mundo tem uma experiência, eu acho que todo mundo tem bagagens diferentes, e se a gente somar essas bagagens, essa egrégora, né, como o Mário Divo costuma dizer, faz todo sentido para a gente. Né? Legal. Jorge, imagina que uma empresa de treinamento, de formação, de certificação em coaching, convida você para uma aula, e você vai ter um tempo nessa aula, e você vai ser apresentado como aquela pessoa que nunca deu treinamento, não tem intenção de dar treinamento, mas, quer dizer, você nunca se envolveu ativamente como coach ou como treinador de formação em coaching, mas que você tem uma perspectiva muito diferenciada, porque você nunca trabalhou com coaching, não tem intenção de ter uma empresa certificadora de coaching, mas sempre esteve intimamente ligado ao mercado de coaching. Então, você tem uma perspectiva bem única.
Então, eu penso que você poderia trazer algumas dicas, algumas recomendações, alguns cuidados que podem talvez fugir um pouco daquilo que quem está dando treinamento falaria, né? É, então, se você é chamado numa situação dessa para dar algumas dicas, alguns conselhos para essa turma, de repente você tem 50 alunos fazendo curso de coaching na tua frente e estão olhando para você e falam, pô, o Jorge, ele é uma autoridade por estar nesse mercado há 10 anos trilhando essa história. Estou curioso para ouvir o Jorge. O que o Jorge falaria para essa turma? Olha, Alexandre, acho que o ponto básico de tudo é a gente precisa sempre, e isso é um raciocínio meu também muito íntimo, pessoal, a gente sempre precisa tirar a emoção das decisões que a gente toma na nossa vida. É muito difícil fazer isso, é muito mesmo, e acho que tem. Eu não tenho essa experiência toda para tirar a emoção. É lógico que a gente está sempre aprendendo, está sempre querendo evoluir, né? As pessoas mais maduras possivelmente têm capacidade de fazer isso, mas eu digo que é importante você tirar a emoção, porque a partir do momento que a gente coloca emoção, a gente não toma as decisões corretas, né? Isso eu acho que esse é o ponto principal. A gente vai no curso de coach, a gente sai de lá extremamente motivado. Eu acho que todo mundo que está lá está sempre muito alegre, falando, puxa, vamos vencer, vamos conseguir. E o grande problema da gente deixar essa emoção em cima desse sentimento aflorado é que ao passo que você sai da escola, você está sozinho. E trabalhar sozinho depende de um monte de outras coisas. Não depende só de coaching. Você precisa ser um empreendedor da sua própria carreira, você precisa saber controlar suas finanças, você precisa saber controlar o seu horário. Geralmente esses profissionais vão trabalhar nas suas casas. A gente já viveu um pouco isso na pandemia, mas vale também que dizer, você não tiver gestão do seu tempo, você não chega a lugar algum, você não consegue cumprir suas metas, suas tarefas. Então isso é um ponto. Então essa gestão do seu profissional como consigo, de ser o seu próprio gestor, é um dos maiores ensinamentos e que nenhuma escola vai ensinar, né? Então é por isso que é legal você sair, procurar pessoas que já trilharam esse caminho para te dar dicas, de falar, poxa, não é por aí, não fica com essa empolgação toda, não estou querendo tirar a empolgação do cara que acabou de fazer o curso, que está ali fazendo, né? Se eu estivesse falando com ele, eu não quero que você perca a sua empolgação, não é isso, mas eu quero que você saia, respire fundo e fala, vamos aproveitar um dos ensinamentos do coaching. Roadmap. Vamos escrever o que nós vamos fazer passo a passo. Por quê? Porque o planejamento e a gestão de tempo vai fazer com que você saia do ponto A para o ponto B. Aquilo que você vai ensinar para o seu coach, primeiro você precisa fazer com você mesmo. E entender de que forma você vai sair do coach que acabou de se formar para um coach que tem os seus clientes, não quero aqui nem dizer 10 clientes, 50, 100 mil clientes, mas sair do zero para esse ponto B, você precisa disso. Eu acho que esse é o que mais soa dentro de mim, assim, sabe? Isso é super importante. Eu estava pensando, talvez os programas de formação de coaching, eles deveriam ter pelo menos uma divisão a mais. Que assim, eu estou fazendo curso de coaching, estou me formando para trabalhar como associado de alguma outra empresa que vai me arrumar cliente. E essa empresa grande precisa de coaches associados. E o outro eu vou ser coach, eu comigo sozinho, tendo que me virar fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Sim. Aí talvez aquela coisa assim, para cada 1 hora que você teve de formação de coaching, você vai precisar de umas 4, né, de empreendedorismo, gestão do negócio, gestão do teu tempo, né, para que você possa botar em prática esse curso de formação, porque é aquilo que você falou, eu já vi muito isso, a pessoa sai pilhada, às vezes parece mais um curso de motivação do que de coaching, a pessoa sai pilhada do curso, e aí chega no dia seguinte e só tem as próprias pernas. Vai ter que se virar, meu. E a questão é essa frustração, eu diria até um balde de água fria que as pessoas recebem. É complicado, porque essa desmotivação, aquilo que você estava cheio de energia, de repente foi por água abaixo, você se vê sozinho, como você disse, sozinho e frustrado. E acho que esse foi um dos pontos que a gente sentiu como Cloud Coaching, Alexandre, que a importância do pós-curso, né, de como oferecer um ombro amigo, assim, vamos dizer, popular de dizer, um ombro amigo, para dizer assim, cara, vem aqui, olha, eu tenho conteúdo, o conteúdo é grátis,
Não é pago, o conteúdo é grátis, está fazendo porque a gente quer subir a régua do coaching. Vem conversar com a gente. A gente tem suporte mercadológico. Você não sabe arrumar cliente, nós vamos te ajudar. Você não sabe marketing digital? Nós temos aqui coisas de marketing digital. Você precisa de assessment? Nós temos aonde também procurar assessment. Enfim, tem todas. A nossa rede de relacionamentos ficou tão ampla que a gente pode atender praticamente todas as áreas que a dificuldade que esse profissional tiver. Inclusive com a experiência que nós tivemos, como eu te disse lá no Google Campus, com o empreendedor, que estava ali com uma ideia na cabeça, e a ideia era o tudo dele, era o patrimônio dele, porque ele não sabia nem como colocar aquilo para um desenvolvedor começar ou rabiscar um processo, entendeu? Então eu acho que isso que você falou eu acho importante, o cara precisa terminar o curso e enxergar que ali é só o ponto zero da jornada dele. Muito bom. Pensando para frente agora, tem alguma novidade, alguma coisa que vocês já estão planejando? Sim, a gente tem aí vários projetos, né? Um projeto voltado para o RH, para que a gente leve um conteúdo. Vou até abrir o nome aqui, que acho que tem muita gente interessada, vai ficar sabendo. Chama BizCoach, é um projeto de business para a empresa, onde essas empresas elas podem consumir o nosso conteúdo de forma que elas filtram aquilo que faz sentido, seja por tags. Desculpa, pensei que tinha parado o microfone outra vez. Por tags, sejam por assuntos, enfim, consumir esse conteúdo e poder compartilhar com seus colaboradores. Dentro da plataforma também, essa pessoa vai conseguir encontrar coaches que a gente vai certificar, dizer estes coaches podem atender a sua empresa, né, que é o segundo ponto da questão. E ele tem uma plataforma que seria a sua própria, um encaixe na sua rede interna, na sua intranet, né, que a gente usa muito pouco hoje em dia esse nome, mas para aquele ambiente interno da empresa, saber uma fonte segura para consumir conteúdo e ter profissionais para prestar serviço. Né? Isso é o BizCoach. E o Nossa Menina dos Olhos, né, o nosso projeto que está aí desde o início, desde que a gente fez vários pilotos aí ao longo da nossa jornada, que é um processo de auto-coaching. O que é esse processo até? A gente está aí falando muito de chat GPT, falando de inteligência artificial, mas o auto-coaching é um processo que a gente toma até muito cuidado, Alexandre, de falar, até porque as pessoas falam, poxa, mas eu acabei de me formar de coach, vocês já querem inventar uma plataforma? Não, calma. Assim como o treinamento EAD, a gente entende que o treinamento de ensino à distância, a gente perde um pouco daquele ensinamento do profissional, quando você vai para a sala de aula, que você tem um convívio na sala de aula e tal. A gente entende isso. Só que o que a gente percebe? O produto coaching, quando você envolve um profissional que tem que sair da sua casa ou que tem que parar para fazer um coaching, mesmo que seja pela internet, vai parar 1 hora, tem custos, né? E são muito altos. Então, esse profissional nunca vai conseguir cobrar um preço menor. E por conta de um preço mais alto, não chega em outras parcelas da população. O nosso sonho é que este produto de coaching possa chegar na classe C para D. O nosso sonho seria a D. A gente vê que é bastante difícil conseguir chegar lá. Mas se a gente conseguir atingir a classe C, que é a maior classe que tem, a gente poderia transformar a vida. A gente sempre fala, o Alexandre, da transformação, porque o Marcos fez uma experiência como profissional fora antes da Cloud Coach, numa escola onde foi ajudar tanto os alunos quanto os professores a enxergar esse processo de coaching de uma nova maneira, e foi muito produtivo. A gente acredita que se a gente levar isso, esses profissionais, essas crianças esses jovens que têm mais dificuldade de acesso à informação, que têm mais dificuldade de acesso a oportunidades de negócio, a gente tem condição, com certeza, desse cara. Talvez não é de 0 a 10, como eu costumei, acho que eu falei isso talvez outro dia para você, de 0 a 10, 10 seria o ótimo. Se ele chegar no 5, se ele chegar no 6, olha a guinada que esse profissional deu na vida dele. Entende? Muito bom. Gostei muito, Jorge. A nossa conversa foi realmente bem, bem legal. Que bom, gostei também, foi muito bom conversar, e às vezes a gente começa a lembrar de tanta coisa e vai falando e vai lembrando de cada jornada, porque a gente sempre fala das coisas boas, né, Alexandre? Eu acho que aqui você me permite,
A gente também, como todo profissional, como todo empreendedor, a gente teve escolhas erradas, a gente tem escolhas erradas na nossa vida. O importante é na hora que a gente cai, a gente, como diz aquele sambinha lá, limpar a poeira, né, dar a volta por cima e recomeçar e com a cabeça em pé e falar, vamos fazer de novo, erramos aqui, e é sempre uma melhoria contínua. Eu acho que o Google criou a história do em beta há alguns anos, e eu acho que isso é para a nossa vida, é um ensinamento. A gente está sempre em aprendizado, e para o coaching especialmente, né, ainda mais em modos hoje de inteligência artificial, acho que o coach precisa realmente ampliar os seus conhecimentos, porque com certeza vai enfrentar momentos com os seus coaches que vai precisar disso também. Né? O aprendizado contínuo é a chave aí. Muito legal. Jorge, passa para a gente como que as pessoas que estão ouvindo encontram a Cloud Coaching, site, redes sociais. Nas redes sociais, todas elas, Facebook, Instagram, YouTube, sempre /Cloud Coaching BR, consegue acessar a gente. E o nosso site é www.cloudcoaching.com.br. E se tiver interessado em ouvir a rádio, radio.cloudcoaching.com.br. Muito bom, acabamos de ter uma conversa maravilhosa com o Jorge, CEO da Cloud Coaching. Jorge, quero deixar aqui para você um grande abraço, aproveitar também, deixar um grande abraço para o Marcos Garbosa, que deve nos ouvir. Eu tenho muita admiração por vocês e estou sempre torcendo muito, muito, muito por vocês. Vocês são caras muito bacanas, bons profissionais e boas pessoas. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito da nossa conversa, do nosso papo. E, como você falou, acho que a gente tem que sempre estar junto com gente que a gente está alinhada, com valores, com vontades e sonhos, né? E é um prazer estar sempre com você. Obrigado realmente aí, não só em meu nome, em nome do Marcos e da Cloud Coaching em especial, por estar presente hoje no seu podcast. Legal. Esse é o podcast A Sua Carreira e vamos em frente sempre.